Gêmeos, se você está assistindo a isto, não é por acaso. Há momentos na história em que certas pessoas sentem uma pressão que não conseguem explicar completamente. Uma inquietação silenciosa, a sensação de que algo imenso está se formando sob a superfície da vida. Você pode ter notado isso recentemente, não empolgação, não medo, mas algo mais profundo, um conhecimento que transcende as palavras. Sylvia Browne escreveu certa vez que antes de uma grande transformação, os escolhidos se sentiriam isolados, incompreendidos e silenciosamente testados. Ela não mencionou Gêmeos diretamente. Nunca o fez. Mas muitos estudiosos e astrólogos modernos interpretam seus símbolos como apontando claramente para um signo durante a transição para uma nova era. Esse signo é Gêmeos. À medida que nos aproximamos de 2026, algo muda. Não de forma estrondosa, não dramaticamente, mas permanentemente. Este vídeo não é para criar expectativas exageradas. É um aviso. E para Gêmeos também é uma revelação. Continue comigo, porque ao final desta mensagem, você entenderá por que 2026 não é apenas um ano favorável para Gêmeos. É o ano em que tudo finalmente começa a fazer sentido. Parte 1. O que Sylvia Browne realmente quis dizer com o portador da nova era. Sylvia Browne nunca falou de forma direta. Ela usava símbolos, metáforas e códigos temporais porque acreditava que a profecia direta seria mal interpretada ou rejeitada pelas massas. Uma imagem recorrente aparece repetidamente em seus escritos, uma figura que derrama conhecimento enquanto permanece sozinha à frente da multidão, muitas vezes rejeitada antes de ser reconhecida. Essa imagem se alinha quase perfeitamente com Gêmeos? O signo de ar que não apenas troca ar, mas entrega verdade, ideias e visão de futuro a um mundo ainda não preparado. Browne alertou que durante as transições entre eras, aqueles que enxergam primeiro seriam os primeiros a sofrer. Seriam isolados, desacreditados, marginalizados, questionados por seu pensamento não convencional. Geminianos, isso lhes é familiar. Vocês sempre viveram um pouco à frente de seu tempo. Sempre se sentiram diferentes. Para muitos de vocês a vida tem sido mais desafiadora, não por fraqueza, mas porque chegaram cedo. Browne acreditava que esses indivíduos não ascenderiam em meio ao caos, ascenderiam depois dele e o momento certo importa. Parte 2. Por que Gêmeos teve que lutar antes de 2026? Eis o que a maioria das pessoas não compreende. Browne não via a transformação como uma recompensa instantânea, ela via como um posicionamento conquistado. Antes que o mundo mude, as mentes que o liderarão devem ser moldadas pela decepção, pela solidão e pela contenção. A energia de Gêmeos é orientada para o futuro. Você pensa em sistemas, padrões e possibilidades, mas a sociedade muitas vezes recompensa o conforto, a familiaridade e a repetição. Isso cria tensão. Muitos geminianos se sentem invisíveis em seu trabalho, têm suas ideias ignoradas até que alguém as repita, experimentam sucesso tardio ou se sentem emocionalmente desconectados do mundo ao seu redor. Browne escreveu que aqueles que seguram o amanhã em suas mãos caminharão sozinhos pelo hoje. É por isso que tantos geminianos se sentiram exaustos, desiludidos ou silenciosamente distantes nos últimos anos. Não foi um castigo, foi uma preparação. 2026 não chega por acaso. Chega depois que as ilusões são desfeitas. Parte 3. O ponto de virada, porque a entrada em 2026 muda tudo. Browne acreditava que certos anos servem como portais, momentos em que a história não se repete, mas se redireciona. 2026 é um desses anos. Astrologicamente, socialmente, tecnologicamente e espiritualmente a humanidade entra em uma fase em que os sistemas antigos desmoronam silenciosamente. A autoridade é questionada. A inovação substitui a tradição, e aqueles que pensam diferente se tornam essenciais. Este é o território de Gêmeos. Enquanto outros entram em pânico durante a transição, Gêmeos se adapta. Enquanto outros se apegam ao passado, Gêmeos constrói para o futuro. Browne alertou que aqueles despreparados para a mudança sofreriam, mas aqueles alinhados com o futuro finalmente se tornariam relevantes.
É por isso que 2026 já parece diferente. Você pode notar pessoas repentinamente buscando seu conselho, oportunidades surgindo de direções inesperadas, uma sensação de clareza interna substituindo anos de confusão e antigos medos perdendo força. Isso não é sorte, é o momento certo. Parte 4. O aviso que Sylvia Browne deixou especificamente para Gêmeos. Agora ouça com atenção, porque esta é a parte que a maioria dos vídeos evita, a parte que não só lisonjeira, mas é a mais importante. Browne não acreditava que o maior perigo para os futuros líderes viria de inimigos, competição ou colapso externo. Ela acreditava que a verdadeira ameaça vem de dentro, do distanciamento emocional, do desengajamento, da decisão silenciosa de recuar em vez de intervir. Gêmeos, sua maior força sempre foi sua mente, sua capacidade de enxergar padrões antes que eles se formem, de compreender sistemas antes mesmo que os outros os percebam. Você observa a vida de um ponto de vista mais elevado, e é precisamente isso que lhe confere poder. Mas Browne alertou que a mesma perspectiva que lhe dá visão também pode criar separação. À medida que o reconhecimento, a influência ou o sucesso começarem a chegar em 2026, você poderá sentir um desejo familiar de permanecer distante, de se manter cauteloso, de proteger seu mundo emocional e observar, em vez de participar, não por frieza, mas por já ter sido incompreendido, antes. As primeiras lições lhe ensinaram que abrir o coração muitas vezes trazia decepção. Estar emocionalmente presente nem sempre era seguro. Então você se adaptou, intelectualizando, distanciando-se, mantendo-se um pouco à parte. Browne alertou que, embora antes necessária, essa adaptação se torna perigosa no momento da ascensão. Os líderes da nova era não devem apenas enxergar a humanidade, devem permanecer conectados a ela. Caso contrário, não guiarão o futuro, o projetarão sem compaixão. Este é o seu teste. Em 2026, você ocupará posições onde sua voz importa, suas decisões influenciam os outros e as pessoas procurarão não apenas em busca de ideias, mas também de direção. O isolamento será tentador, o silêncio mais fácil do que a vulnerabilidade. Mas o silêncio não é neutralidade. O distanciamento não é sabedoria. Você não deve se isolar no topo. Olhando para baixo, você deve estar entre os outros, ancorando a compreensão na experiência humana vivida. Browne acreditava que a realização chega não quando a visão é protegida, mas quando é compartilhada de forma imperfeita, emocional e aberta. Evitar a vulnerabilidade atrasa sua realização. Permanecer intocado deixa a influência incompleta. 2026 não pede que você se endureça, pede que você permaneça humano enquanto assume o poder. Parte 5. O dom que Gêmeos recebem em 2026. O dom que outros não recebem é o que realmente torna 2026 o melhor ano para Gêmeos. Não apenas de sucesso, mas também decisivo. Browne acreditava que nem todas as almas evoluem no mesmo ritmo. Algumas estão destinadas a amadurecer cedo, sofrer em silêncio e esperar mais tempo antes de sua recompensa. Essas almas não foram feitas para brilhar rapidamente, elas foram feitas para durar. Gêmeos pertence a esse grupo. De acordo com as interpretações dos escritos de Browne, chega o momento em que as dificuldades acumuladas deixam de parecer aleatórias. A confusão se organiza em compreensão, a dor, a perda e o isolamento revelam um padrão coerente. Em 2026, Gêmeos alcança esse momento. O sofrimento passado finalmente se alinha em significado. Decepções que antes pareciam desnecessárias agora se apresentam como um treinamento preciso. Anos em que nada parecia progredir foram anos em que sua estrutura interior estava sendo construída. Browne acreditava que o fracasso não é o oposto do destino, é a prova de que o destino está sendo refinado. Em 2026, seus fracassos se tornam credenciais, não aos olhos de todos, mas aos olhos daqueles que importam. As pessoas confiam em você não porque você fala alto, mas porque você perseverou em silêncio. Talvez a transformação mais incompreendida de todas, sua solidão se transforma em autoridade.
Geminiano, você passou grande parte da sua vida se sentindo separado, não superior. Separado, como se estivesse ligeiramente fora do ritmo do mundo, observando os outros enquanto aguarda algo indefinido. Essa distância nunca foi uma punição, ela tinha o propósito de ensinar objetividade, discernimento e independência de pensamento. Em 2026, você para de questionar sua diferença. Você não pergunta mais, por que sou assim? Você começa a entender que é por isso que você adquire maturidade emocional sem perder a visão. Você consegue sentir profundamente sem se afogar em emoções. Você conquista autoridade sem dominação. As pessoas te seguem porque confiam na sua clareza. Não porque você exige obediência. Você conquista influência sem ego. Sua presença transforma os resultados de forma silenciosa, porém profunda. Muitos signos buscam poder, validação ou reconhecimento. Gêmeos não busca poder, Gêmeos personifica a perspectiva. E quando o mundo estiver pronto, a perspectiva se torna a moeda mais valiosa de todas. É por isso que seu sucesso em 2026 não atinge o ápice rapidamente, ele se estabiliza. Ele não se vangloria aos quatro ventos, ele perdura. Esse é o dom que os outros não recebem. Parte 6. Por que esta mensagem chega até você antes de 2026? Brown acreditava que a consciência deve sempre preceder a ação. Aqueles que não têm consciência do seu papel quando o momento chega irão ou abusar do seu poder ou recuar completamente. Se você está ouvindo isso antes de 2026 se desenrolar completamente, não é coincidência, é o momento certo. Você não deve esperar passivamente pela mudança. Você deve se preparar internamente para que, quando a porta se abrir, você a atravesse sem hesitar. Para Gêmeos, a preparação nunca se trata de acumulação externa, não se trata de status, riqueza ou visibilidade. Trata-se de alinhamento interno, o processo silencioso, muitas vezes desconfortável, de trazer sua verdade interior à coerência com sua vida exterior. Este é o momento de examinar honestamente onde você se diminuiu, se encolheu para se encaixar em sistemas ultrapassados, tolerou ambientes que recompensam a conformidade em vez da intuição ou escolheu a segurança em vez da autenticidade. Brown alertou que o futuro não acomoda aqueles que estão parcialmente presentes. Entrar em 2026 ainda dividido, reprimindo sua voz, ideias ou instintos, enfraquece o dom que você deveria carregar. Examine a linha tênue entre independência e isolamento. Geminiano, você valoriza a autonomia e com razão, mas a autoproteção pode silenciosamente se transformar em retraimento. A independência pode se transformar em distanciamento emocional, a clareza em desapego. Pergunte honestamente, onde você silenciou a si mesmo? A clareza para evitar o desconforto? A invisibilidade escolhida em vez do atrito? A autossuficiência confundida com inacessibilidade? Brown acreditava que clareza não é apenas conhecer seus pensamentos. É saber o que você está disposto a defender. 2026 não recompensa a hesitação. Compromisso parcial, observação silenciosa ou permanecer à margem são insuficientes. Recompensa aqueles que reconciliaram suas contradições internas. É por isso que a mensagem chega agora, para que, quando o momento chegar, você não pergunte: estou pronto? Você avance alinhado, firme, inequivocamente presente. A clareza é construída antes que o mundo a exija. Mensagem final. Um aviso direto e uma bênção para Gêmeos. Gêmeos, o mundo precisará de você mais do que nunca, não para entretenimento, não para rebeldia, mas para visão. Brown acreditava que o futuro pertence àqueles que enxergam além do medo. Você nasceu com essa capacidade. Mas lembre-se, se você se esconder, o momento passa. Se você se desvincular, o dom se atenua. Se você se desapegar completamente, a profecia estagna. Avance com consciência. Mantenha-se humano sem deixar de ser visionário. Não subestime o que começa em 2026. Para Gêmeos, não é o fim da luta, mas sim o começo da relevância. Parte bônus: as oportunidades ocultas que Gêmeos devem abraçar em 2026.
Embora os capítulos principais da sua jornada tenham se concentrado em preparação, resistência e ascensão, existe outra camada que muitas vezes passa despercebida: as oportunidades ocultas que moldarão silenciosamente sua influência e legado em 2026. Essas oportunidades são sutis, quase invisíveis para os outros, mas seu impacto se fará sentir por muitos anos. Para Gêmeos, o desafio não é encontrá-las, mas reconhecê-las a tempo e ter a coragem de agir. Muitos geminianos enfrentarão momentos em que o mundo parecerá estagnado ou indiferente. Ideias que deveriam florescer encontrarão resistência. Parcerias que parecem vitais podem vacilar sob o peso de mal-entendidos. No entanto, esses momentos não são obstáculos, mas sim portais. As percepções de Sylvia Browne sugerem que o futuro favorece aqueles que enxergam além do óbvio, que conseguem detectar padrões antes que eles se manifestem completamente. Em 2026, você se encontrará na encruzilhada entre o momento certo e a intuição. A decisão correta, mesmo que pequena ou discreta, terá um efeito multiplicador exponencial. Uma oportunidade oculta reside na conexão. Durante anos, a energia de Gêmeos tendeu à independência, por vezes ao isolamento. Mas 2026 pede que você cultive alianças estratégicas, não para poder ou reconhecimento, mas para a amplificação de ideias e a energia compartilhada da inovação. Conversas, colaborações e encontros aparentemente aleatórios carregarão as sementes de mudanças monumentais. Preste atenção em quem busca seu conselho e, mais importante, em quem aparece quando você menos espera. Essas são as pessoas e os momentos que silenciosamente acelerarão sua influência. Outra oportunidade oculta é a experimentação. Enquanto outros se apegam ao que é seguro, a curiosidade natural de Gêmeos se torna um trunfo em 2026. Experimente abordagens que pareçam não convencionais. Explore ideias que pareçam à frente de seu tempo. O mundo começará a recompensar aqueles dispostos a correr riscos intelectuais e criativos calculados. Sylvia Browne insinuou que esses períodos de testes são essenciais, eles ensinam lições que não podem ser aprendidas apenas por observação. Os fracassos não o desviarão do caminho, eles o educarão. Cada experimento, cada risco, torna-se um degrau rumo à maestria. Mudanças financeiras e profissionais também se manifestarão, mas de maneira sutis. Para Gêmeos, 2026 é menos sobre ganhos repentinos e mais sobre vantagens estruturais. As ações que você tomar agora, adquirir conhecimento, cultivar relacionamentos, organizar projetos, estabelecerão a base para a estabilidade a longo prazo. Riqueza, influência e reconhecimento virão não como recompensas instantâneas, mas como consequências naturais do alinhamento estratégico com sua visão interior. Espiritualmente, Gêmeos vivenciará um despertar silencioso. Os últimos anos de isolamento e contemplação prepararam você para ouvir orientações que antes eram abafadas por distrações ou dúvidas. Em 2026, a intuição se fortalecerá dramaticamente. Decisões que antes pareciam impossíveis agora ressoarão com clareza. Mensagens de sonhos, sincronicidades e sinais sutis começarão a se alinhar com ações concretas. Esta é a sua oportunidade de unir discernimento e impacto, transformando clareza interior em liderança exterior. Finalmente, a oportunidade bônus reside no legado. Sylvia Browne frequentemente enfatizava que a verdadeira transformação não se trata de ganho pessoal, trata-se de imprimir sabedoria no mundo. 2026 proporcionará a Gêmeos momentos para influenciar não apenas o seu entorno imediato, mas também as correntes mais amplas de pensamento, inovação e cultura. As lições que você aprendeu com paciência, perseverança e refinamento emocional estão agora prontas para serem compartilhadas. Mesmo pequenos gestos, como orientar uma mente curiosa, articular uma ideia que outros haviam ignorado, manter-se firme em sua verdade, deixarão uma marca duradoura. Gêmeos, esta percepção extra é um lembrete de que 2026 é multidimensional. É um ano não apenas para reconhecimento, crescimento e relevância, mas também para descobrir as correntes silenciosas que definirão seu caminho por décadas.
Aqueles que perceberem, agirem e se alinharem emergirão não apenas bem-sucedidos, mas também fundamentais, uma força orientadora para aqueles que o seguirem. Lembre-se, as oportunidades ocultas muitas vezes chegam envoltas em sutileza. Elas não se anunciam com alarde. Seu desafio é ver, agir e confiar em sua visão, mesmo quando o mundo parecer incerto. Ao fazer isso, 2026 se tornará o ano em que cada experiência, cada desafio e cada momento de solidão se transformará em propósito, poder e clareza. Abrace isso plenamente, Gêmeos. As oportunidades ocultas estão à sua espera, e são suas para serem conquistadas.